E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o impeachment do Trump e também sobre algumas coisas que estão acontecendo na política dos Estados Unidos hoje em dia. Então, o primeiro artigo de impeachment do Trump foi abuso de poder. Os democratas falam que ele pediu ao governo da Ucrânia, em troco para dinheiro de segurança, que eles investigassem Joe Biden, o vice-presidente do Obama, e o filho dele. Então, claro, isso é propina, né? Então, isso é o primeiro artigo de impeachment. O segundo artigo de impeachment afirma que Trump obstruiu o Congresso, obstruiu a Câmara. Que quando o Congresso pediu para membros da administração do Trump venham falar sobre essas acusações, que ele falou que não vai cumprir, que não vai deixar essas pessoas conversar e contar a história deles. Isso, claro, é um pouco problemático, porque aí você não pode ter uma investigação completa. Então, primeiro foi abuso de poder, segundo foi que ele obstruiu o Congresso. Então, primeiro, o caso de deputados, caso de representatives, tem que votar no impeachment. Eles são maioria democrática, né? Então, votou sim impeachment e mandou o caso para o Senado. No Senado, o primeiro problema é que é controlado por republicanos. Então, os republicanos não queriam um caso transparente, um julgamento transparente, e votou contra testemunhas, votou contra documentos. Então, não ia aparecer documentos que podem implicar Trump, não vai aparecer testemunhas que podem implicar Trump. Então, o caso foi muito curto, o julgamento foi curto, porque não tinha testemunha, não tinha documentos. Então, só deu para votar em o que eles descobriram no caso de deputados. Então, votação para testemunhas foi 51 não e 49 sim. Então, não deu. Então, o caso foi muito curto, não tem testemunhas. Um pouco estranho, né? Como você pode ter um julgamento transparente sem testemunhas, né? Mas republicanos controlam o Senado. Então, não queria ver testemunhas, então não apareceram. Sem testemunhas, os republicanos deram para acelerar o processo e achar que ele não foi culpado. No primeiro artigo de impeachment, foi 52 não culpado, 48 culpado. No segundo artigo de impeachment, foi 53 não, 47 sim culpado. Então, não deu nenhum caso. Então, ele é inocente, mais ou menos, né? Então, ele não é culpado, então ele pode ficar como presidente. É um pouco estranho até hoje, porque como os republicanos vão explicar para os estados dele e as pessoas dele que votaram neles, né? Que não queria ver os testemunhas, né? Qualquer caso, qualquer julgamento tem testemunhas, mas não tem. Como é transparente? Parece um pouco corrupto, um pouco sujo, né? Então eu não gostei disso. Também acontecendo agora são as eleições primárias e os caucuses, né? Então, Trump já é presidente, os republicanos podem ter esses eventos também, mas ele vai ganhar, ele vai ser o candidato republicano de novo, então mais foco está nos caucuses e primárias, eleições primárias dos democratas. Então, o que é uma caucus? Um caucus é o sistema de eleger um candidato do partido. Então, existem dois hoje em dia no estado de Iowa e Nevada. O primeiro está no Iowa e dos últimos 4 caucuses do Partido Democrático, quem ganhou, enfim, foi o candidato na eleição geral contra o republicano. Então, Bernie Sanders e Pete Buttigieg mais ou menos empataram. Então, a gente não sabe exatamente quem vai ganhar, quem vai ser o candidato mesmo, mas normalmente a gente pode usar o estado de Iowa como um jeito de medir quem vai ser o candidato, para saber mais cedo, mas a gente não sabe ainda. Tinha alguns problemas com a votação, mas os dois são praticamente empatados. Uma eleição primária, ou eleição prévia, né? É também um jeito de escolher quem vai ser o candidato mesmo contra Trump. Então, vai acontecendo em todos os estados uma eleição preliminária, menos os estados que têm caucuses, os 2 estados, né? Então, vai acontecer essa semana em New Hampshire
E depois, Nevada, vai ter caucus e South Carolina. E daqui a algumas semanas, em março, primeira semana de março, vai ter a gente fala Super Tuesday, terça-feira super. Porque tem muitos estados, deve ser 15 estados, talvez 20 estados, que vai ter uma eleição prévia no mesmo dia e vai ajudar a gente a escolher quem vai ser o candidato mesmo contra Trump. Então, hoje em dia, parece que pode ser Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden, o vice-presidente do Obama. Em Iowa, o estado de Iowa, como o caucus funciona, que pessoas que vão lá para votar, vai votar em quem eles acham deve ser o candidato. Então, primeiro escolha Bernie Sanders, Pete Buttigieg. Então, depois da primeira votação, se você, em muitos lugares, se você tem menos que 15% da votação, você cai fora e aquele povão que votaram nesses candidatos que não deu certo pode votar em outro candidato. Então, é muito política, né? Muito política, porque se o candidato que você gosta já perdeu, você pode votar em outro candidato, por exemplo, Bernie Sanders ou Pete Buttigieg. Então, o números vai mudando muito, né? Então, agora empatado, a gente realmente não pode falar com certeza quem ganhou, porque é muito, muito perto, né? Mas funciona assim. Como eu disse, últimas 4 pessoas que ganham Iowa foi o candidato mesmo. Então a gente vai acompanhando esse processo. Tomara que você gostou do vídeo, aprendeu um pouco sobre a política dos Estados Unidos e o que está acontecendo hoje em dia. Eu gosto muito de política, eu gosto muito de pensar quem vai ser o próximo presidente, né? Porque muitas pessoas não gostam de Trump. É a situação muito perto do que o que está acontecendo no Brasil com Bolsonaro. Tem pessoas que gostam dele muito e tem pessoas que odeiam ele. Igual aqui. Então, parece que vai ser Bernie Sanders, que é muito da esquerda, né? Ele quer saúde nacional. A gente não tem. Eu vou fazer um vídeo sobre programas de saúde e planos de saúde nos Estados Unidos. A gente não tem igual no Brasil. Não tem SUS. Não pode ir para lugar e pagar nada. Então, a gente não tem nos Estados Unidos um programa igual que tem no Brasil. A gente não tem um SUS. Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui um pouco, porque eu quero que vocês entendam que esse país não é um país perfeito. A gente tem problemas, a gente tem pessoas falindo porque eles não têm dinheiro para pagar as contas no médico, né? Então, eu vou fazer um vídeo sobre isso daqui um pouco. Então, daqui um pouco a gente vai ter um filme sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos. Realmente a gente não tem sistema de saúde, você tem que pagar para tudo, né? Não igual ao Brasil, onde quando eu ficava doente, eu fui para o SUS, eu fui para a UPA, a gente fala, né? E recebi tudo grátis, nada de pagar, recebi medicação e foi embora sentindo melhor já. A gente não tem isso. Então a gente vai aprender um pouco sobre saúde nos Estados Unidos daqui a pouco. Tchau!